Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda Epístola aos Coríntios. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Enquanto os irmãos procuram, sempre lembrando, quem ainda não me adicionou no Instagram, procura lá, Evangelista da Verdade, me adiciona que lá eu posto cada pregação assim que ela é colocada no Spotify. Amém, irmãos? Quem achou e dá um glória? Tá fraco, hein? Quem achou, dá um glória. Glória a Deus. Aleluia. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Apenas o versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pode sentar, irmãos, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui uma continuação da palavra da semana passada, porque semana passada, com a pregação sobre as palavras de autoajuda na igreja, eu havia marcado os versículos para ler, e esse aqui eu tinha marcado e aprove Deus não tê-lo lido durante a pregação. Então, Deus colocou no meu coração para pregar sobre todo o capítulo 12, não todo ele inteiro, mas do versículo 1 ao versículo 10. E eu li o principal versículo aqui dessa mensagem, porque é Jesus falando essas palavras, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo, mais uma vez, ele diz que ele se orgulha das suas fraquezas. Ele não se orgulha de títulos, ele não se orgulha de bens e de conquistas, ele se orgulha das suas fraquezas, porque sabe que é ali que o poder de Deus ele se completa, ele se manifesta. No versículo 1 do capítulo 12, Paulo começa dizendo: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele já vai falar de algo profundo, tremendo, mas ele já avisa: não convém gloriar-me. E esse verbo gloriar-me no grego original é kauhastai. Significa orgulho relutante. Então, é como se fosse você colocar glória em si mesmo. E ele fala que ele não quer fazer isso, não convém fazer isso, apesar de que o que ele vai passar como visão e revelação seja algo tremendo. E aí ele procede, e no versículo 2 diz: conheço um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, que há 14 anos, e abre parênteses dizendo: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus é o que o sabe. Há 14 anos atrás, esse homem que ele conhece foi arrebatado até o terceiro céu. E aqui os irmãos que acompanharam aquela pregação que, infelizmente, eu não posso colocar no Spotify, sobre a cosmologia da Terra, o primeiro céu é o que a gente vê com nossos olhos, segundo a cosmologia bíblica. É o céu azul e o estrelado preto que a gente vê com os nossos olhos. O segundo céu, ele fica acima disso, que os céticos e aqueles que afirmam que o espaço é infinito, chamam de espaço. É ali que os anjos caídos eles ficam. E a gente tem até uma passagem no livro de Daniel que o anjo recebeu a ordem de Deus para abençoar Daniel, mas ele parou no meio do caminho. E levou 21 dias para trazer a bênção, porque ele teve que lutar
ali com os anjos caídos. E esse segundo céu fica entre o céu que a gente vê e o céu que é o terceiro céu, que é a morada de Deus, que é onde é o chamado paraíso, o reino de Deus. E aí ele fala que esse homem que ele conhece, falando dele mesmo, há 14 anos atrás, ele não sabe se ele foi arrebatado no corpo ou se ele foi arrebatado no espírito. Só Deus é quem sabe, mas ele foi até o terceiro céu. E a palavra aqui, arrebatado, é a mesma utilizada em 1 Tessalonicenses 4,17, que cita que a igreja do Senhor será arrebatada. E é interessante que o original é harpazo, que significa tomado à força ou arrancado violentamente. Então, ser arrebatado é algo que é determinação de Deus. Vai contra a sua vontade, por mais que você deseje estar no céu. Só é arrebatado quem Deus quer que seja arrebatado, né? Paulo usa a mesma palavra para o arrebatamento da igreja, que apesar de todos os cristãos quererem morar no céu, nem todos serão arrebatados. Somente aqueles que serão arrancados à força na colheita, no grande dia do Senhor. Então, ele diz, foi arrebatado até o terceiro céu. Versículo 3, e sei que tal homem, e aí novamente ele enfatiza, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus é que sabe. Ele não sabe nem, irmão, se ele foi em espírito ou se ele foi na carne. Ele não consegue distinguir. Tamanho poder que houve nesse momento de arrebatamento. E ele não quer se gloriar nisso, lembrando disso, tá? Ele está descrevendo aquilo que é tão tremendo, mas mesmo assim ele não quer se gloriar nisso. E aí ele continua descrevendo que quando ele chegou, no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso, e aqui ele descreve que o terceiro céu é o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. As palavras inefáveis, a gente pode também traduzir como incomunicáveis na terra. Por mais que Paulo deixe claro que não é lícito falar ao homem, ou seja, ele foi proibido de repetir qualquer coisa que ele tenha ouvido no céu durante esse arrebatamento. Além disso, essa tradução seria mais aplicada ao incomunicável na terra. Nem que ele tentasse, ele ia conseguir falar. Porque além de ter a proibição de Deus, elas são palavras do céu. Então, esse termo, palavras inefáveis, elas são proibidas de serem ditas, somente para quem ouviu, e elas são incomunicáveis na terra. De um assim, versículo 5, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, o que ele diz é que de um tal homem que foi arrebatado e testemunhou coisas que são proibidas até de serem repetidas na terra, desse tal homem, ele poderia se gloriar, mas ele prefere não se gloriar e se gloriar nas suas fraquezas. Ele ainda não chegou na parte que Jesus falou com ele, né? E aí, versículo 6, ele diz, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, se ele quisesse se gloriar, irmãos, ele não estaria falando isso com falta de conhecimento. Ele sabe que isso é algo tremendo que não acontece com qualquer pessoa. Para a pessoa ser arrebatada, ela tem que estar num nível de comunhão com Deus extremo, né? E ainda mais presenciar tudo aquilo e voltar com memória de tudo. Então ele sabe que ele não estaria se gloriando por algo que não tivesse sentido. Ou seja, ele sabe que ele estaria dizendo a verdade se ele estivesse se gloriando. Mas ele deixa isso de lado. Por quê? Ele não quer que as pessoas cuidem dele mais do que eles veem ou ouvem. Eles não querem que... Paulo não quer que as pessoas coloquem ele num pedestal de falar, esse homem é santo. Porque ele conhece as suas fraquezas.
E ele sabe que, e nós sabemos, além de Paulo, que é necessário um nível de santidade tremendo para ser arrebatado. E mesmo assim ele não quer ser colocado nesse título. Ele fala, ele deixa isso de lado para que as pessoas não cuidem dele, ou não tomem um julgamento dele, ou não interpretem ele como uma pessoa, além daquilo que eles veem e ouvem. Ou seja, ele quer ser julgado pelos homens na terra por suas atitudes e por suas palavras, não pelo seu arrebatamento. Então, nesse momento, ele deixa claro que, apesar de tremendo ter sido revelado isso a Paulo, através dessa visão, desse que ele não sabe até se foi no corpo, no espírito. Essa altura ele já deve saber, né, irmão? Já está na glória falando com Jesus. Então, nessa época, ele não sabia se era no corpo ou no espírito. Então, ele diz que para ninguém colocar isso como algo tremendo, ele quer que as pessoas julguem ele somente pelas atitudes e pelas palavras. E ele justifica, porque ele conhece os seus próprios erros, ele conhece a sua natureza, o seu interior, aquilo que só, irmãos, você e Deus sabem, é o que ele está querendo dizer aqui. No versículo 7, ele diz, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. E ele sabe que tudo aquilo que Deus estava dando para ele são excelências. Algo vindo do reino, que requer uma entrega, requer uma santificação, uma busca bem dedicada. Né? Então, a excelência das revelações existe. Mas para ele não se exaltar, ele diz, foi-me dado um espinho na carne. Aqui é interessante que a palavra espinho, aqui em grego é skolops, não é um espinhozinho daquele que você vai pegar uma rosa, sabe? Essa palavra ela é utilizada para estaca afiada. E ela fornece uma tortura constante. Então, quando a gente lê um espinho na carne, dá a impressão, né, a gente vai parar para pensar, a analogia que Paulo estava querendo fazer, a palavra espinho, tem um espinho na rosa. Quem aqui já pegou uma rosa, sem querer, furou o dedinho? Né? Mas ele passa, né? E é um negocinho pequenininho, né? Mas não é isso que essa palavra está querendo dizer. A representação, perdão, é a representação de uma estaca afiada que fornece uma tortura constante. Então, esse espinho na carne, ele diz, a saber, ele chama de mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Ou seja, mais uma vez, quanto mais maravilhas acontecem na vida de Paulo, quanto mais o Espírito Santo opera através da sua vida, da sua pregação, das suas atitudes, no seu caminhar, no seu viver, até o ponto de ele chegar a ser arrebatado, ainda assim, ele tem esse que ele chama de mensageiro de Satanás, para lembrar ele que ele não é nada, que ele é pó, que ele é terra, que ele precisa de Jesus acima de tudo. E aí ele aplicou a técnica de Daniel, orando 3 vezes. Tem um mistério nessa oração, irmão, de 3 vezes. Porque se você orar a primeira vez, e você tem aqui uma analogia com a sua vida, com a minha vida, tem uma tentação na sua vida. Pode ser o que for, irmão. Ninguém está aqui para apontar o dedo para ninguém. Todos nós temos. Ninguém é capaz de viver em santidade como Jesus viveu. A gente tem que tentar, a gente tem que buscar, e Deus sonda os nossos corações para saber se a gente está fazendo isso sinceramente ou não. Mas conseguir viver em santidade é algo muito complexo. E às vezes, dirigindo na rua, passa um gadareno num carro, te dá uma fechada, você já levanta, o sangue esquenta, saiu da graça, irmão. Sem querer, não falou nada, só respirou e levantou o dedo e falou, não, vou segurar aqui. Só essa, né, vírgulazinha já te trouxe algo que não pertence à santidade. Né? Que dirá ainda mais os pecados, né, as concupiscências da carne, como a Bíblia diz, que são as tentações, aquilo que nasce dentro da gente, que a gente pensa e não fala com ninguém, que a gente deseja, que a gente olha e já pensa, poxa, aquilo ali eu queria.
Tem gente que tem problema de todos os tipos. Pode ser dinheiro, pode ser, né, relações extraconjugais, pode ser drogas, pode ser bebida. Tem muito cristão que bebe ainda, né? Ah, pode beber, pastor? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, para mim, não me convém beber, porque eu não quero me encher de álcool, eu quero me encher do Espírito Santo. E no momento que eu consumir alguma substância que altera a minha percepção da realidade, seja ela qual for, álcool, droga, ou até mesmo um remédio que seja, por exemplo, para dor muito forte, aqueles opioides, aquilo mexe com a sua percepção de realidade. Você se desconecta do Espírito, irmão. Então, o crente não pode achar que isso é permitido. Ou ele não pode permitir que isso seja algo que ele pode fazer de vez em quando. Porque ele está se enganando. Então, Paulo ele tinha uma tentação. Paulo ele tinha um espinho torturando ele como uma estaca afiada continuamente, que ele caracteriza, chama de mensageiro de Satanás, porque ficava nele, na pele dele, na carne dele, algo que ele tinha, que ele desejava. Ninguém consegue descobrir o que era, irmão, porque a Bíblia não dá nenhuma pista. Só você pode inferir, né, por alguns estudiosos, pode ser isso, pode ser aquilo. Muitos estudiosos apontam que pode ser o remorso pelas mortes dos cristãos que ele cometeu antes de se converter com Jesus, né? Então, essa é a maior teoria, mas ninguém tem como afirmar. O importante é que não importa o que seja, por quê? Não é o espinho em si da pregação, porque todos nós temos o nosso espinho. Todos nós temos uma tortura. E Paulo está dizendo que essa tortura existe nele, e ele se gloria disso. Ele tem orgulho de ter isso. Olha que paradoxo interessante. Irmãos, requer um nível de maturidade espiritual absurdo. Você reconhecer que a sua falha te aproxima de Deus. Mas você só vai reconhecer que a sua falha te aproxima de Deus se quando a falha chegar, você buscar a Deus, para que a falha não te tire do caminho estreito. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que leva à perdição, e muitos entrarão por ela, e apertado é o caminho, e estreita a porta, que leva para a vida, e poucos são os que a encontram. Você está no caminho estreito, você está em direção, o caminho apertado, em direção à porta estreita, e você erra. Só que é engraçado que a definição de pecado, no grego, não é errar sem querer. Significa errar o alvo intencionalmente. Essa é a definição hamartia, se eu não me engano. É hamartiologia, né? Estudo do pecado. Então, os irmãos me corrijam se eu estiver errado, porque eu às vezes confundo algumas palavras. Mas o fato é que você errar o alvo intencionalmente não está te aproximando de Deus. Mas quando você erra o alvo, percebe o erro e busca a Deus para consertar, é isso que Paulo está falando que ele fez. Ele orou 3 vezes. Então ele tinha uma tortura contínua na vida dele, que fazia com que ele buscasse ao Senhor cada vez mais, e aquilo só passava, essa vontade, essa tortura, esse espinho, só saía da presença de Paulo quando ele orava essas 3 vezes. Muito provavelmente, em algum momento, Paulo já estava cansado de tanto sofrer tentações por esse espinho. E aí é onde nós chegamos no versículo 8, que ele diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Em algum momento ele orou de tal forma que Jesus falou com ele. No versículo 9. Minha Bíblia aqui, as palavras estão em letra vermelha, depois de e disse-me, né? E as palavras de Jesus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, irmãos. Aqui, te basta é archei. Ela está num verbo presente, que significa que, no grego, algo no presente, ele já está acontecendo e acontece continuamente. Então é interessante porque o hebraico ele ensina
as nuances, os detalhes, pelas letras, pelos pictogramas, pela composição da raiz das palavras. Cada palavra tem um significado. O grego não. O grego ele é a gramática. A gramática do grego tem toda uma explicação, uma justificativa. Por que aquele verbo está conjugado naquele momento, naquela conjugação verbal. E esse significado é de extrema importância. Porque quando Jesus fala, minha graça te basta, arquei, ele está dizendo, a minha graça já está contigo, a minha graça continuará contigo. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. A minha graça não sairá de você, ela continuará com você, mesmo você estando com esse espinho na carne. Quanto mais você orar, mais a minha graça continuará com você. E aí, Jesus fala, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra poder aqui é dunamis, e ela é uma das 5 palavras mais utilizadas no grego do Novo Testamento para milagres, né? Nós temos 5 versões. Dunamis, que representa poder. Os milagres que Jesus fez, que eu estou querendo dizer. Desses milagres que Jesus fez, 5 palavras são descritas. Dunamis é quando Jesus apresenta um poder. É o que está aqui. As outras 4 são ergon, que é obra, semeion, que é sinais, taumasion, que é o milagre propriamente dito, e teras, que significa maravilhas. Mas aqui a gente tem o poder. Que poder é esse? É o poder sobre a carne, é o poder sobre o espírito, é o poder sobre a sua vida, é o poder sobre o seu destino, é o poder sobre o seu trabalho, sobre aquele que tenta tirar a sua paciência. É o poder de Jesus, de Deus. Ele se aperfeiçoa, ou seja, no grego ainda o se aperfeiçoa aqui é se completa. Ou então chega à sua plenitude. O poder de Deus, ele se completa na fraqueza. Olha que palavra, aqui termina a frase de Jesus. É necessário que você esteja fraco, irmão. Passando por um problema. Você está entendendo o mistério disso? E essas pregações de autoajuda que falam, fica tranquilo, Deus está contigo no problema, daqui a pouco passa. Irmão, é necessário estar no problema. É difícil entender isso? Precisa de mais mamadeira, como diz a Bíblia, que precisa de leite porque ainda é criança? Ou a gente está aqui tendo um alimento espiritual de pessoas maduras, espiritualmente? Entendendo que os problemas são necessários, não para você sofrer, mas para te aproximar de Deus. Para que você busque. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe e se complete. Chegue à sua plenitude. Ele só vai se completar na sua fraqueza. E aí você ouve uma palavra de um pregador que diz para você não ter fraqueza, para você ficar tranquilo. Isso não é palavra de reino, irmão. Isso não é palavra de salvação, não é palavra de vitória, de glória, é palavra de psicológica. É uma massagem no seu ego. A pessoa sai tranquila, renovada da igreja, né? Aí no dia seguinte vem um ataque espiritual, cai de depressão. Não sabe o que é. Porque precisa amadurecer na sua fraqueza, é necessário que você busque. Com a sua busca ao poder de Deus, se aperfeiçoa, se completa, chega à sua plenitude. E por isso Paulo fala, e aí ele começa a afirmar depois da frase de Jesus, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele entende esse mistério de boa vontade, ou seja, então olha só, entendi, aceito, a partir de agora, quando eu estiver fraco, eu vou ficar muito feliz, porque eu sei que eu tenho que buscar, e eu sei que buscando o poder de Deus, em mim habitará. A gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida não é aqui na terra. As pessoas se limitam aos problemas porque elas estão vivendo aqui na terra, mas isso aqui é uma vírgula diante do oceano de eternidade que a gente tem pela frente na glória. Você vai chegar no céu, você vai ganhar uma pedrinha branca, como diz Apocalipse, com o seu novo nome. Um novo caráter. A sua carne e o seu sangue são corruptíveis, não herdarão o reino dos céus. Você vai ganhar um corpo novo, incorruptível. E você está preocupado com um probleminha que você está passando aqui? Paulo diz que
essas tribulações que nós vivemos, elas não vão se comparar com a graça que em nós há de ser revelada. A graça de Deus vai ser revelada em você no momento que você chegar no céu, seja ao morrer com Cristo, seja ao ser arrebatado. A gente já não sabe se vai ser arrebatamento agora, porque a gente está vivendo o final dos tempos, irmão. Então a gente tem que estar preparado. Pode ser que ninguém aqui morra, seja arrebatado. Pode ser que nós morramos em Cristo e aguardamos a ressurreição junto na vinda de Jesus. Mas nesse momento nós ganharemos um corpo novo, incorruptível. Chegando no céu, você vai ganhar um novo nome. A partir daí, a sua história vai começar a ganhar uma amplitude dentro da eternidade, não é dentro do tempo de 15, 20, 30, 70, 90 anos, não. Você acha que a pessoa com 115 anos viveu muito, né? Ela não viveu nada. Porque diante da glória, isso é uma vírgula. E as pessoas estão fazendo pregações para deixar as pessoas tranquilas num problema da terra. Irmão, com todo o respeito, eu não quero ficar tranquilo no problema. Eu quero buscar a Deus no problema. Eu preciso estar fraco para que eu fique forte. Paulo diz isso no versículo 10. Pelo que sinto prazer... Como é que a gente diz que sente prazer nas fraquezas, irmão? Você já viu alguém chegar e falar, eu sinto prazer nas fraquezas? Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições e nas angústias, irmão. A presença de Deus é muito forte aqui agora. Angústia é um sentimento muito ruim, muito forte. Ele te aperta, ele te consome, você não consegue nem comer, nem beber água. E ele na angústia, ele sente prazer. Por quê? Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E o estou fraco aqui no grego, eu não sou fraco, é doente. Quando estou doente, eu sou forte. E não é também só doente, é impotente. São as possíveis traduções para essa palavra. Quando eu estou fraco, então sou forte. Quando eu estou doente, então sou forte. Quando estou impotente, não posso fazer nada, ninguém pode me ajudar, não tem juiz, não tem polícia, não tem delegado, não tem chefe, presidente que possa te ajudar. Você está impotente. É aí que você está forte. Porque você está buscando o poder de Deus. Você precisa desse momento para você se aproximar de Deus, para orar 3 vezes, esquecer esse espinho e gloriar-se nas injúrias, nas necessidades, nas fraquezas, nas angústias e nas perseguições. Então, muitos criticam, irmãos, o estilo de vida crente. Eu sou crente, vocês são crentes, todos nós somos crentes. Agora a palavra ficou estigmatizada. O crente é aquele que crê. Mas crê em quê? Na ressurreição de Jesus. E o que é a ressurreição de Jesus? É o sacrifício dele na cruz pela remissão dos nossos pecados. Se você crê nesse conjunto, você é crente. Eu sou crente. E o crente ele é muito criticado. Ele sofre perseguições. No final dos tempos, muitos morrerão pelo meu nome, diz o Senhor. Então, será que a gente está pronto para morrer pelo Evangelho? Será que a gente está pronto para perder o nosso emprego quando te impuserem a marca da besta e você falar, não vou colocar porque a Bíblia diz que quem colocar isso vai para o inferno? Porque essa é a filosofia de vida do crente e a gente vai sofrer cada vez mais perseguições. Esteja preparado para estar feliz com essas perseguições. Esteja preparado para estar feliz nas necessidades, nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias e nas injúrias, irmãos. Quando te ofenderem, falar, você é crentezinho de não sei o quê. Nas injúrias. Tenha felicidade nisso, porque saiba que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele se completa. Ele chega na plenitude quando você está fraco, quando você está doente, quando você está impotente, porque você está buscando ao Senhor ativamente. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Incline sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Senhor Jesus, louvado e agradecido seja o teu nome. Meu Deus, eu te peço que essa palavra não saia do nosso coração. Meu Senhor, para que nós tenhamos maturidade espiritual para entender o momento que passamos.
Seja qual for o problema, não importa, nós sabemos que tu trarás a solução, mas o objetivo não é a solução do problema, o objetivo é a comunhão contigo. O objetivo é o Senhor se aperfeiçoar cada vez mais dentro de nós, através da nossa fraqueza, através do nosso amadurecimento. Nós buscamos a Ti e o Seu poder se aperfeiçoa, se completa e chega à plenitude dentro de nós, independente da tribulação, independente da angústia, independente da injúria, da necessidade, das fraquezas. Eu sei, meu Deus, que estando fraco, estando doente, estando impotente, eu serei forte na Tua presença. Que os irmãos tenham, meu Deus, cada vez mais essa noção em suas vidas, para sermos cristãos maduros, amadurecidos no Espírito. E aguardamos em Ti, meu Deus, a Tua vinda, aguardamos a nossa salvação e o nosso momento na glória com o Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E Deus abençoe a igreja.